Antes de tudo, que história é essa de cidadania italiana? Olá pessoas, eu sou Berecchia Vegato e atualmente eu moro em Padova, na Itália. E eu vou começar aqui uma série de vídeos e uma série de textos lá no blog para a gente falar um pouquinho sobre todo esse processo e essa jornada que foi a obtenção do reconhecimento da minha cidadania italiana. Então, se você também tem vontade de fazer o reconhecimento da sua cidadania italiana, ou se você nem sabe o que é cidadania italiana e se você tem direito a esse reconhecimento, fica aqui até o final que a gente vai ter muita coisa legal para conversar. Aproveita que já está aqui, já assina o canal, clica no sininho para receber sempre as novidades e o YouTube saber que você quer continuar conhecendo o meu conteúdo, deixa um like e compartilha com alguém que também pode se interessar pelo assunto. Então, para a gente começar do começo, eu acho importante eu contar um pouquinho para vocês a minha história e a relação dessa história com a Itália e com a cidadania italiana. Desde muito novinha que eu sempre ouvia lá em casa essa coisa, a gente tem direito à cidadania italiana, vamos fazer cidadania, vamos tirar a cidadania italiana, que o Fábio Barbiero não me ouça. E o que eu tenho que fazer para isso e tal e coisa? É muito difícil, é muito demorado, não tem mais o documento, o cartório pegou fogo, a igreja pegou fogo e isso e aquilo. Cadê o documento do avô, do bisavô e tal? Então, sempre foi muito comentado, mas ninguém se esforçou de verdade para ir atrás e tentar saber se a gente tinha direito, o que tinha que fazer, como funcionava, nem nada disso. E assim, acho que é bem óbvio, né, pelo meu próprio sobrenome, que eu tenho origem italiana. E apesar de eu não ter conhecido meu avô pessoalmente, ele infelizmente faleceu muito cedo, a cultura italiana e essas questões italianas sempre foram muito presentes na minha família. Era só ir em qualquer almoço de domingo, na casa das minhas tias, que você ia se sentir quase numa casa italiana. A gente começava o almoço, sei lá, 9 horas da manhã, botava a criançada toda para cozinhar, para fazer nhoque, e era nhoque para batalhão. Então a comida, a gente brincava que era comida de baciada, porque era literalmente bacias e bacias de comida para alimentar a família inteira que vinha e se reunia em volta daquela refeição. E todo mundo compartilhava não só a refeição, como o próprio fazer. E agora que eu tô aqui na Itália, eu vejo que muito dessa cultura, que eu achava que era uma coisa da minha família, é uma coisa daqui, que é muito comum. Então, se reunir em volta da mesa, pensar na comida, fazer a comida junto, comer a comida junto, isso faz muito parte do ser italiano. Nesses almoços também eu escutava muito minhas tias falando, contando histórias, né, do meu avô e do meu bisavô, que meu bisavô veio muito cedo, com muitos irmãos, inclusive neném de colo, atravessou o oceano, chegaram aqui com uma mão na frente e outra atrás e toda essa questão. E depois a história do meu avô também, que o meu bisavô morreu muito cedo, muito jovem, e o meu avô com 11 anos já teve que assumir a família, virou chefe de família. Como ele tinha um padrinho que era padeiro, esse amigo, né, do meu bisavô contratou o meu avô, ainda criança, para trabalhar como assistente de padeiro, e ele ficou nessa padaria por muitos e muitos anos, e ele inclusive começou a criação dos filhos ainda trabalhando nessa padaria. E era muito interessante porque esse almoço de família na casa que era a casa do meu avô, e minhas tias e minha mãe sempre tinham muito orgulho de falar que ele tinha construído aquela casa com as próprias mãos, né? Então é uma história bonita, é uma história interessante e sempre me trouxe essa vontade, essa conexão aqui com a Itália. Mas eu nunca fui a fundo em buscar as questões da cidadania ou a fundo em querer vir morar na Itália. Eu sempre quis, o meu grande sonho de vida sempre foi conhecer a Itália. Falei, não, eu preciso conhecer a Itália antes de morrer, é um sonho que eu quero muito realizar. E não só conhecer a Itália pelo meu laço afetivo e familiar, mas também porque eu sempre gostei muito de história antiga, história medieval e mitologia. Então a mitologia clássica, né, greco-romana, eu sempre gostei de estudar desde criança. Então seria muito interessante vir para a Itália, conhecer os templos, saber mais e conhecer aquelas igrejas medievais que tem cavaleiros enterrados. Então tudo isso, esse imaginário, né, também sempre fez parte desse meu grande sonho. Aqui em 2018 eu tive a oportunidade de vir para a Europa com o marido, né, que é o Sérgio,
E ele veio num congresso e aí eu falei, vou junto. A gente acabou, né, ficando bem mais tempo do que seria o congresso, mas a gente não veio para Itália, a gente fez Portugal e Espanha. E aquilo para mim já foi assim, quase a realização desse sonho, porque a gente conheceu cidades maravilhosas, encantadoras, comida e locais e aquelas coisas que só existiam nos meus sonhos, assim, só existiam na minha imaginação, e eu consegui concretizar isso. E ao mesmo tempo, eu lembro da gente conversando, a gente estava sentado um dia num parque em Barcelona, muito lindo o parque e tudo mais, e a gente olhou para a cara do outro e falou assim, vamos tentar fazer um esforço, porque é uma coisa que a gente ama muito, que é viajar, e daqui a 2 anos, ou seja, em 2020, a gente vir para a Itália, porque ele também tem origem italiana, e ele também tinha muito essa vontade de conhecer a Itália. Aí a gente falou, vamos, então em 2020 a gente vem para a Itália, haja o que houver, a gente dá um jeito, a gente começa a se organizar financeiramente a partir de agora, a gente chega e já começa a se organizar financeiramente, e em 2020 a gente vem para a Itália. Ainda durante essa viagem, já bem no finalzinho, a gente já estava quase voltando para o Brasil, eu lembro que bateu um pouco uma depressão assim nos dois, de ter que voltar para o Brasil e voltar para uma realidade que era uma realidade que a gente já não estava mais muito satisfeito. Nenhum dos dois estava completamente contente com o trabalho que tinha, apesar de ser um bom trabalho, eu gostava muito do que eu fazia, mas eu não estava plenamente satisfeita, eu não estava me sentindo completa, e muito menos ele. E a gente falou assim, mas será que a gente vem para a Itália só para passear? Porque a sensação que a gente tinha é que meio que aquele lugar era o nosso lugar, então... Será que a gente não já pensa em ir para a Itália para ficar, ou vir para a Europa para ficar, né? E, inclusive, ele falava muito de Portugal, ele se apaixonou por Lisboa e tinha muita vontade de um dia morar em Lisboa também. Aí até que um dia, já acho que em dezembro de 2018, ele virou para mim e falou assim, olha, eu acho que a gente precisa tomar uma decisão grande e eu acho que você deveria procurar ver a questão da sua cidadania. E até mesmo se a gente for para a Itália só para passear, vai ser muito mais fácil ir com um passaporte italiano do que um passaporte europeu, do que só com um passaporte brasileiro. A primeira coisa que eu fiz foi ir até o consulado, o vice-consulado, que tem em Juiz de Fora, que tinha, eu nem sei em que pé que tá agora, porque ele ficou fechado, abriu, e perguntar para o cônsul o que eu precisava fazer, se eu tinha realmente direito. Ele traçou rapidinho a árvore genealógica ali num papel de rascunho que ele tinha na mesa dele. Falou, não, direito você tem, mas não sou eu que resolvo isso. Você tem que entrar em contato com o consulado de BH, mas já te falo que a fila tá de 3 a 5 anos. Aí eu falei, 3 a 5 anos não é um prazo aceitável para mim que tô querendo vir em 2020, isso foi no final de 2018, então eu acho que não vai dar. E esse assunto Itália ficou mais ou menos, né, na nossa cabeça, o que a gente faz, é muito tempo, vamos pensar em outras alternativas para a gente ir legalmente, investimento, o quanto a gente precisa para investir e etc. Até que, sem eu procurar, uma amiga de um amigo, que a gente estava num churrasco de fim de ano, assim, comentou que ela tinha vindo para a Itália fazer o processo dela. E aí eu assim, foi para a Itália fazer o processo? Mas como é que é isso? Ela eu contratei uma assessoria, fui para a Itália, fiz meu processo, acho que ela fez em 3 meses e pouquinho, e aí voltei para o Brasil. Vim das minhas férias, pedi uma férias extra, não sei o que, uma licença extra e voltei para o Brasil. E eu fiquei assim, é o quê? Eu nem sabia que existia a possibilidade de se vir para a Itália para fazer o reconhecimento de cidadania. Então aquilo já explodiu minha cabeça. Aí eu fiquei pensando, será que isso é legal? Será que pode? Será que não pode? Comecei a investigar isso mais a fundo. Paralelamente a isso, a gente já entrou num processo de se organizar, de guardar como dava dinheiro e também... No meu caso, porque o Sérgio já falava italiano, ele só fez uma reciclagem, começar a estudar italiano. Porque, gente, isso é um grande arrependimento que eu tenho, de ter origem italiana e de nunca ter aprendido a língua, né? Então, aproveito, faço um parênteses nesse vídeo e falo, se você tem alguma vontadezinha de um dia vir para a Itália, para morar, para fazer o seu reconhecimento de cidadania, comece hoje.
a guardar dinheiro e a estudar italiano. A gente entrou numa maratona muito intensa de consumir tudo que existia nesse YouTube, nesses blogs sobre Itália. Todos os canais que vocês possam imaginar falava vida na Itália, mudança para Itália, cidadania italiana, e aí a gente viu muita coisa. Muito conteúdo, conteúdo bem feito, conteúdo mal feito, conteúdo que falava coisa que não tinha pé com pé, que hoje em dia eu vejo que eram uns absurdos. Conteúdo que falava que eu ia ter que gastar 100 mil reais para fazer cidadania italiana. Conteúdo que falava que com 5 mil reais eu conseguia resolver minha cidadania italiana. Então tinha de tudo. E mais uma coisa que eu senti muita falta foi de um conteúdo consolidado. Talvez seja a minha veia professoral, né? Afinal de contas, eu tenho mais de 10 anos de magistério, além de tempo de mestrado e doutorado. Então, esse peso da didática, de ver um material organizadinho, bonitinho, isso me fez falta. E é exatamente nisso que eu pensei, exatamente naquilo que eu tô sentindo falta, que é o que eu quero proporcionar para vocês. Então, o objetivo desse projeto que está iniciando aqui agora é oferecer um material consolidado, um material que tenha um começo, um meio e um fim, para que você consiga ter os primeiros passos nessa jornada para conseguir a sua cidadania, ver se você tem direito à cidadania, o que você tem que fazer, o que você precisa, quanto de dinheiro você precisa guardar e até mesmo se você quer vir para a Itália para ficar ou usar a Itália como um trampolim, né? Fazer seu reconhecimento e desbravar o mundo, porque um passaporte europeu tem uma abrangência muito maior do que o passaporte brasileiro. Você chegou no lugar certo. Então, repetindo o que eu falei no começo, manda esse vídeo para alguém que você acha que também está nessa jornada e que está precisando de ajuda para entender o que tem que fazer para reconhecer sua cidadania italiana ou para mudar para a Itália. Vai que você já tem a cidadania e só quer vir para cá. Então vem comigo que nos próximos vídeos eu vou mostrar um passo a passo de tudo que a gente precisa fazer. Acompanha no blog também, porque o conteúdo que eu vou colocar no blog vai ser diferente do conteúdo que vai ser apresentado aqui no YouTube. Então é legal que você acompanhe os dois e me segue na minha página no Facebook e no Instagram, que lá eu mostro bastante do meu dia a dia aqui na Itália, para vocês terem uma noção do que é morar aqui nesse país maravilhoso e complicado. Então, um beijo e até o próximo!